O dinheiro, a riqueza em si, ele é um poderoso meio de ação. É o meio mais poderoso de ação, né? Para o progresso da humanidade. Apesar de ele não pensar, na sua mão, ele pode ser uma grande alavanca de progresso social, né? De progresso humano. Não, a gente não pode... Mas esse dinheiro que a pessoa recebe, ele não pode ser muito tempo improdutivo, ok? Porque o que acontece? Você está lá, né? Desencarnado. Desencarnou e aí você pede essa prova, que não é fácil. É mais fácil ser pobre do que ser rico. Né? E às vezes é difícil pensar, né? Toda vez que surge essa questão da escolha da prova, todo mundo fala assim, eu não acredito, porque se eu pudesse escolher, eu ia escolher ser rico. É ilusão, né? Assim, escolher ser rico para que a sua escolha, quando você está na espiritualidade, é para você alavancar o progresso da humanidade que você escolhe. Porque a gente sempre tem boas intenções, né? As intenções mudam quando a gente chega aqui, né? Mas quando a gente está lá na espiritualidade, não. Eu quero ter posses, eu quero ter dinheiro, porque o dinheiro vai ajudar a alavancar o progresso da humanidade, né? Em termos educacionais, sociais, alimentares, tal. Então, eu me comprometo com isso. Só que quando chega aqui, você esquece que você se comprometeu. Você tem uma vaga lembrança, né? Porque está na sua consciência espiritual isso. Só que, efetivamente, você não lembra exatamente. Você tem a sua consciência que te diz assim, olha... Tá errado. É como se fosse uma nuvem passando, você entendeu? Sim. Mas você tá tão bem. Quando a gente tem uma intuição que a gente sabe que tem algo errado, a gente não sabe explicar o porquê, né? Exatamente. E você falou que é mais fácil ser pobre, às vezes. Sim, porque você não tem essa responsabilidade tão premente. Tá. Não que você não tenha responsabilidades, né? Porque apesar da pobreza, você sempre tem o que oferecer. Às vezes não materialmente, mas emocionalmente, espiritualmente, né? O amor que você pode dar, o colo, a gente acabou de falar agora há pouco, né? Ouvir as pessoas, e isso independe de dinheiro. Eu acho interessante que eu lendo esse capítulo, tem uma mensagem de algum espírito, eu não sei qual é, que ele diz assim, ó, rico, dado... Não, é a de baixo, ó. Alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos e a afeição não serão mais eficazes do que a esmola. Exatamente. Não é só o dinheiro, às vezes tem outras coisas que a gente pode fazer que não envolve o dinheiro, né? O dinheiro, ele é só um instrumento, entendeu? Ele não é mais que um instrumento. Mas aquilo que você vai fazer, apesar de você estar usando o dinheiro, ele tem que vir acompanhado de uma vibração, né, de doação. Mas não é doação de coisas, é doação pessoal. Aquilo que você pode doar. Aquilo querer que você... bem de verdade o de outro, verdade, né? Porque aí você leu, né? Primeiro auxilia. Alivia, informa-te em seguida e vê se o trabalho, o conselho, né? Porque, assim, eu ouço muito isso. Mas eu vou dar para fulano, mas ele vai tomar em pinga. Oi? Aí a pinga é problema dele. O que você está fazendo é problema seu. Né? De repente ele vai levar uma comida para casa, mas você precisa saber exatamente? Ou você precisa ter um coração amoroso de fazer um bem para o outro sem julgamento, né? Então isso primeiro alivia, depois você se informa. Perfeito. Primeiro você alivia a necessidade, depois você se informa. E de repente o que ele precisa é muito mais do que esmola, é muito mais do que dinheiro. Você tem para dar? É isso que se espera. E isso é uma questão, não é uma questão de ricos e pobres.
Isso é uma questão pessoal de qualquer um, né? Às vezes uma pessoa que está ali necessitando de alimento para sua família tem muito mais para dar do que um outro que está aí saindo do mundo para ver a terra, entendeu? Não que ele não tenha esse direito. E às vezes você acha que a gente acaba querendo se enganar quando a gente fala assim, se eu tivesse condição eu faria. Colocando só no dinheiro até por conta disso, né? Porque se a gente analisar, todos somos iguais em tempo, né? Podemos doar o nosso tempo, exatamente, né? Exatamente. Não é... E normalmente, se eu tivesse condição, talvez eu não faria. Aí que eu vou descobrir quem eu realmente sou. Primeiro eu vou fazer isso para mim. Depois eu vou fazer isso para mim. E depois para mim, depois para minha família, meu pai, para minha mãe... Sabe? E aí você se fecha num grupo familiar e o que está lá fora... Quando desperta já está em espírito, né? Já perdeu a oportunidade, né? Então, assim, os espíritos se comprometem a vir porque essa é a intenção do dinheiro. Trazer progresso para a humanidade. Deus quer progresso. Nós precisamos sair dessa vidinha que a gente está, de gente morrendo de fome. Deus não quer que seus filhos morram de fome. Isso não é prova. Isso não é expiação. Isso é um problema nosso, material. Né? A pessoa pode vir com doença, pode vir com problemas familiares, pode vir com um monte de coisa. Isso é da pessoa. Ela vai sofrer por essa consequência dos seus atos, ela plantou, ela vai colher... Mas você acha que Deus quer que seus filhos passem fome? Não é obra de Deus, não é castigo divino. Não é obra de Deus, né? Não é castigo divino. Isso é uma condição do nosso planeta. Agora, essa condição só vai mudar quando? Quando as riquezas forem usadas para o bem da humanidade. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.